você que está em casa, você pode participar da nossa conversa, você pode mandar o seu e-mail, você que está preocupado. Eu tenho aqui vários pedidos, vários apelos de pessoas amigas que têm parentes lá e nós vamos tentar colocar todo mundo no telefone, nós vamos fazer o possível para tentar acalmar os corações, se é que é possível. Para conversar com a gente, ele que é ídolo, viveu muito tempo nos Estados Unidos e eu tenho uma honra de receber hoje aqui. Emerson Fittipaldi, vem para cá. Grande Emo. Tudo bem? Que bom poder ter você aqui. Vamos falar de coisa boa, né? Você está linda, como sempre. Gostou? Vestida de GR. Olha só. É roupa GR? É GR, tá vendo? Tinha que ser, né? Tá vendo? Tinha que ser. Grande Emo, fica à vontade, senta para falar com a gente também. Ele, que é polêmico, mas é um gentleman. Chiquinho Scarpa, vem pra cá. Eu sempre falo que é o homem mais educado que eu conheço. Boa noite, Dri. Tudo Boa bem, noite, pessoal. Chiquinho? Prazer estar aqui com você, hein? Obrigada, senta, fica à vontade. Raul Boésio, o nosso querido, tá aqui também. Vem pra cá, Raul, que viveu tanto tempo lá. Não sei, ainda você mora nos Estados Unidos ou tá morando no Brasil? Tô nos dois. Fica aqui, fica lá. Fica aqui, fica lá. Que bom. Então senta, fica à vontade, Raul. Lucília Diniz, vem pra cá. Tudo bem? Que bom te receber hoje aqui. Senta, fica à vontade. Nós vamos tentar discutir todos os assuntos, mas principalmente este que tá o dia inteiro na nossa cabeça, nos nossos olhos, um olhar de... Eu tô perplexa, eu tenho que dizer isso aqui, tô catatônica. Até agora é difícil a gente acreditar no que está acontecendo. Emerson, você ficou quanto tempo morando nos Estados Unidos? Quase 15 anos. Quase 15 anos. E há quanto tempo você está aqui? Você saiu de lá e resolveu morar de vez aqui no Brasil? 4 anos. Como é que você vê essa coisa da mudança hoje, você aqui no Brasil assistindo, de repente, um país, talvez o mais seguro do mundo. Como é que você encara isso hoje? Olha, Adri, eu acho que a gente percebe que você vive muito vulnerável no mundo todo. O americano achava que tinha uma segurança plena, não existe segurança. E é um mundo que tem um alto risco, né? Eu que vivo muito em risco, a minha vida foi um risco, a gente vê que a gente tem um risco. O mundo está muito louco. Agora, os Estados Unidos é uma super nação. Eu tenho o maior respeito pelo americano, o maior respeito por um país que cresceu tanto nas Américas, um país que é aberto para o estrangeiro. Me receberam muito bem quando eu corri lá as 13 temporadas que eu fiz. Então, eu acho que é terrível o que aconteceu, uma tragédia, e que o povo americano não merece isso. Gente inocente, que não tinha nada a ver, gente digna, que trabalha normalmente como qualquer pessoa, que não tem nada a ver com política, com terrorismo. É lamentável, é uma tragédia. Mas o americano é muito forte. Amanhã já... Eles têm uma força incrível e uma maneira de encarar a tragédia até diferente da gente, dos brasileiros, né? Eles têm uma maneira diferente de encarar. Amanhã começa a vida nova, vão reconstruir e vão continuar a vida. A vida continua e tem que vencer. E tem que continuar, né? E vai continuar. É isso aí. Lucília, primeiro, obrigada. Primeira vez aqui no programa. Você está lançando um livro, não é? Cadê o livro? Vamos mostrar o livro. Cadê? Tá aí, Paulinha, pega o livro, por favor. Vamos Até mostrar. num dia triste desse, acho que é bom a gente falar de qualidade de vida mesmo. Vamos né? falar de tudo. Que ninguém é infalível. Olha só, tá aqui o prazer da cozinha light, dicas e receitas de Lucília Diniz, tá aqui. Qualidade de vida total, que é o que todos nós precisamos e queremos e buscamos, né? Buscamos. E falando em qualidade de vida, eu acho que muita gente, até agora, aconteceu isso agora, em função do sequestro da filha do Silvio Santos, depois do próprio Silvio, comenta assim, ai, não, eu não vejo a hora de mudar do Brasil, porque aqui não dá mais, né? Falta tudo, é muita violência, vou morar... Eu ouvi muita gente falando, eu vou pegar meus filhos e vou para os Estados Unidos. E agora, Lucília? E agora acho que mostra que aqui é muito bom também. Fala mais pertinho do microfone. Aqui é muito bom, né? Nós não temos terremotos, o Brasil é um lugar muito bom. Acho que a gente só tem que repensar um pouco os nossos valores. Eu não sou infalível, o Emerson não é, que já é um homem de 2 datas de nascimento. Gente, acho que a gente tem que parar um pouco e falar, olha,
Te amo, tô feliz da vida, né? Mudar um pouco a atitude de todo mundo. Eu acho que o que aconteceu hoje é um pouco isso. Eu falei no início do programa e vou dizer o programa inteiro. É um momento de reflexão, é um momento de parar para pensar, de pensar no próximo, de pensar na vida, de querer ser feliz e de tentar, porque parar é isso de que reclamar, nos resta. né? Não parar nos de dar o resta, contra exatamente. e ir acertando. É isso. Raul, grande Raul, saudade de você. Bom tá aqui, tá de volta. Quando é que você chegou aqui no Brasil? Ó, eu tô indo e vindo, cheguei ontem por acaso, De onde? de Miami. De Miami. E não estaria lá preso, né? Quer dizer, vendo essa tragédia aí. Mas é isso que a gente tem que ver, tem que reavaliar. Acho que o valor da vida está se disseminando, que a gente... É uma coisa tão linda, né? A vida, tem todo mundo aí tentando ter saúde, quer dizer, ir atrás dos seus objetivos, e muitas vezes acontecem essas tragédias aí, muitos sonhos terminam, né? Então acho que é uma hora de reflexão, não só para os americanos, mas para nós brasileiros também. E viu o tamanho da tragédia, você pensou, puxa, ontem eu estava lá. Se eu ficasse lá, eu não sei o que ia acontecer, porque eu não ia conseguir voltar para o Brasil. A comunicação está horrível, está difícil, tem muita gente desesperada tentando falar no telefone com os familiares. A internet está difícil, enfim, a coisa está complicada. O que passou na tua cabeça por um segundo, assim? Não, é aquele sentimento de que você não está acreditando no que você está vendo. Quer dizer, será que isso é um filme? Será que isso é realidade? Deixa eu ver de novo. Tem que ver 1, 2, 3, 4 vezes para você cair na real. Quer dizer, como se falou, eu tenho amigos lá que não consegui falar ainda. Graças a Deus sei que não estavam perto, não trabalham perto do local. Mas sempre fica... A gente vai, nesses próximos dias aí, saber de pessoas mais ligadas, ou de algum modo você conhece o amigo do amigo do amigo que estava lá, estava visitando, estava perto, correu o risco. Quer dizer, todas essas preocupações que são surpresas, e essa insegurança que a gente tem sentido no dia a dia, principalmente aqui no Brasil, né? Quer dizer, é um estresse tão desnecessário que virou o dia a dia, né, de todos nós. Tá certo, Raul. Chiquinho Scarpa. Adriane, meu amor. Bom, primeiro, você é um homem que viaja muito também, tá sempre aqui, tá sempre fora do Brasil. Você imaginava que um dia você ia assistir essa cena que nós vimos hoje? Essa cena, não. Mas aquele terrorista já vem avisando os Estados Unidos há 5 anos que iria fazer alguma coisa contra o povo americano. O que foi dito pelos Estados Unidos já foi dito pelos colegas aqui, pelos amigos aqui do seu programa. Mas nós precisamos pensar um pouco no Brasil, porque as consequências desse ato nos Estados Unidos, lamentavelmente, a corda sempre estoura pelo lado mais fraco, que é o Brasil. E nós vamos ter consequências muito sérias devido a essa atitude. Eu quero aproveitar e cumprimentar o Datena, que no dia do sequestro passou a tarde inteira dando informações. Dando um show. Esse homem é um show. E hoje, espetacular. Então, o que você quiser perguntar para mim de tudo que aconteceu, eu sei, porque eu vi o Datena desde a hora do almoço até agora. Você está falando do Datena, eu convidei logo agora no início do programa para ele estar aqui com a gente. Eu sei que ele está cansado, ele está o dia inteiro no ar, mas ele está aqui. Vem para cá, Datena! Esse show de jornalista, esse homem que dá um banho na notícia. Que bom que você está aqui. Fiquei muito feliz que você topou estar aqui no nosso papo. Afinal de contas, você está há quantas horas no ar, ao vivo, Datena? Desde as 10h30, mais ou menos, em pé. Desde as 10h30 da manhã. Eu não tô com esse preparo todo que o Emerson tem, que o Boésio tem. Não. Chiquinho tá melhor do que eu, que ele tem uma academia especial. Mas eu estava E a sentado. Diniz mais ainda, pela alimentação light. Datena... Agora, momentos terríveis. O que me deixou um pouco mais tranquilo, não sei se vocês concordam comigo, foi o discurso do presidente norte-americano. Eu esperava um discurso, pela característica da presidência dos Estados Unidos até agora, um discurso mais belicista, não é? Ele teve a preocupação de, como presidente da maior nação do planeta,
tranquilizar os povos. Isso me pareceu um indicativo muito positivo de que é natural que isso deva ter sido um ato isolado, um ato de um grupo terrorista ou de grupos terroristas, de uma forma isolada, sem o apoio direto de um Estado, de uma nação. Nenhuma nação teria o interesse de atingir, o interesse talvez até tenha, mas não tem peito para atingir diretamente, coragem, os Estados Unidos da América do Norte. E, obviamente, que quem foi responsável por esses atentados vai pagar, mas principalmente não sendo um Estado, né, que tenha assumido uma posição como essa, eu tenho a impressão que não interessa a ninguém no mundo que a paz mundial seja arranhada. E até no aspecto econômico, o Chiquinho tinha essa preocupação, mas o presidente norte-americano dizia que, inclusive, as instituições financeiras voltam a funcionar amanhã de uma maneira normal. Eu que estava muito preocupado durante o dia todo, fiquei um pouco mais tranquilo com esse discurso que amenizou a situação por parte do presidente norte-americano, com uma dor no coração terrível, contrariando a sua forma de agir, com milhares de norte-americanos sofrendo com esse atentado terrorista deplorável, como toda ação terrorista covarde e inaceitável. Nós vamos agora, Datena, rever os principais momentos dessa grande tragédia que está deixando o mundo todo aterrorizado. Vamos ver? Libera o VT. As primeiras informações davam conta de que um incêndio atingia o topo de uma das torres do World Trade Center, um dos edifícios mais altos de Nova York. Eram por volta das 9 horas da manhã. O prédio tem mais de 100 andares e nele transitam diariamente cerca de 60 mil pessoas. Centenas delas estavam chegando para trabalhar. Logo depois, se soube que o incêndio tinha sido causado pelo choque de um avião. Um Boeing da American Airlines, que tinha sido sequestrado, teria atingido de 10 a 20 andares. O pânico já tomava conta da ilha de Manhattan, quando, para espanto de todos, 18 minutos depois, um segundo avião, também da American Airlines, cruzou os céus de Nova York e atingiu a outra torre gêmea do World Trade Center. Tudo foi transmitido ao vivo pela TV, inclusive a imagem de pessoas desesperadas que se atiravam das janelas. Também em rede de televisão, o presidente George W. Bush fez um pronunciamento. Levantou a hipótese de que as colisões teriam sido, na verdade, ações de terroristas suicidas. Mais surpreso ainda, o mundo tomou conhecimento de um terceiro atentado, desta vez no Pentágono. Outro avião se chocou contra o prédio do Comando Militar dos Estados Unidos em Washington, a capital americana. O prédio foi esvaziado, assim como a Casa Branca, sede do governo americano, o prédio da ONU, Organizações das Nações Unidas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e todos os outros prédios públicos, possíveis alvos de novos atentados em todo o país. Imediatamente levantou-se a suspeita também de que a onda de atentados suicidas tivesse partido de terroristas palestinos. Outro momento chocante. Às 11 horas da manhã, o mundo assistiu estarrecido o desabamento da Torre Sul do World Trade Center. Meia hora depois, a tragédia ganhava proporções ainda maiores. A segunda torre de um dos símbolos do poder econômico americano também ruía. Em meio ao caos, mais um susto. A rede norte-americana de televisão, a CNN, noticiava que uma bomba tinha explodido no Capitólio, o Congresso americano em Washington. As agências de notícias também informaram que no momento em que os aviões bateram no World Trade Center, cerca de 40 mil pessoas estariam no interior das duas torres. Mas a onda de terror ainda não havia terminado. As autoridades americanas informaram que, além dos 3 aviões envolvidos nos atentados, outros 5 aviões de passageiros, também sequestrados, estavam sobrevoando o espaço aéreo norte-americano. E que agora nós vamos ao vivo na porta do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. O nosso repórter Márcio Campos está lá com mais notícias. Boa noite, Márcio. Oi, Galisteu, boa noite. São exatamente horário de Brasília, 22 horas e 43 minutos no meu relógio. Nós estamos aqui, Adriane, em frente ao consulado norte-americano que fica em São Paulo. O expediente aqui foi cancelado a partir do meio-dia de hoje e só deve retornar ao normal depois de uma ordem do governo norte-americano. Nós recebemos agora há pouco, Adriane, informações de que políticos e diplomatas norte-americanos exigem uma retomada
retaliação dos Estados Unidos aos responsáveis pelos ataques. Líderes mundiais, entre eles Vladimir Putin, presidente da Rússia, também têm a mesma opinião. Já na Alemanha, movimentos pacifistas e antinucleares pedem ao governo norte-americano que não realizem um contra-ataque cego. Adriana, a gente continua em frente ao consulado norte-americano aqui em São Paulo, que fica na região da Avenida Paulista, lembrando que a emissão de vistos para os Estados Unidos está suspensa e a qualquer momento a gente está à disposição para voltar com novas informações. Tá certo, Márcio, daqui a pouquinho mais informações. Então, nós estamos ao vivo, ligados aqui com a redação de jornalismo da Rede Record. Comigo, Emerson Fittipaldi, que morou 15 anos nos Estados Unidos. Lucília, que também viaja muito, que está lançando o livro Qualidade de Vida. Olha aqui, o prazer da cozinha light. Estou mostrando mais uma vez aqui, novidade. E a gente tem que voltar aqui para bater este papo de uma forma mais abrangente, maior, porque hoje realmente é difícil não falar do que aconteceu, né? Raul Boesel fazendo uma... Ó, que visita maravilhosa, né? Tá aqui, vai ficar quanto tempo agora no Brasil, Raul? Vou ficar aqui, que eu estou correndo aqui no Brasil agora de Stock Car, minha próxima corrida dia 23. Então, tive essa oportunidade, por isso que é uma das razões que eu estou no Brasil, além das saudades que eu estava aqui. Então, tá juntando todas essas razões, eu estou aqui de volta. Tá certo. Chiquinho Scarpa e o grande Datena, que acompanhou de perto aí todas as notícias e vai me ajudar aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos falar no telefone com... Aliás, eu tenho que já dar um recado. A dona da agência, qual que é o nome da agência? Morgana Táxi. da Ford. A Morgana da Ford pediu para eu dar um recado para avisar as mães, os familiares das modelos, dos meninos que moram nos Estados Unidos, estão morando em Nova York, porque exatamente nessa semana estaria acontecendo a Semana de Moda em Nova York. Tem muitos brasileiros, muitas modelos lá agora, neste momento. Eu tenho muitos amigos, recebi informação que eles estão no hotel, que eles não podem nem sair nos corredores. Eles têm que ficar dentro do quarto. Tem policiais nos hotéis, nos corredores dos hotéis, então eles têm que ficar trancados no quarto. Como está difícil a comunicação, eu quero avisar, a Morgana pediu para eu dar esse recado a todos os familiares, que está todo mundo bem. Está todo mundo bem, não aconteceu nada com ninguém, nenhuma modelo brasileira que está lá em Nova York. Está todo mundo bem, só que em pânico e realmente com uma comunicação muito difícil. Maiores informações durante o programa eu vou recebendo e vou passando para vocês. A nossa primeira intenção era falar de qualidade de vida, Emerson. Você acha que os americanos agora vão conseguir ter uma vida pelo menos com um pouquinho de qualidade até o final desse ano? Eles vão conseguir encarar essa mudança que você falou? O americano é muito diferente. Ele tem uma força e ele muda a vida do dia para a noite. Você acha que isso é possível mesmo ou é um pouco de papo, assim, de balela, é uma força meio externa, não é interna? O que você acha? Olha, Adri, sabe que eu fiquei impressionado quando teve o Andrew, furacão, na Flórida. Eu cheguei 3 dias depois do furacão, morava em Key Biscayne. E realmente todo o sul de Miami, a cidade inteira foi destruída, até Homestead, que é bem no sul de Miami. E aquele esforço americano de reconstruir vida nova, lutar para a vida, é um exemplo para nós impressionante. Eles em um ano reconstruíram tudo. E estava tudo arrasado a cidade. Isso eu vi com os meus olhos, eu fiquei impressionado. Eu falei, vai demorar anos e anos para reconstruir. Então, eu acho que o americano, o presidente Bush mostrou agora na declaração dele que realmente eles vão tocar a vida nova. Amanhã vai abrir as repartições públicas, o mundo econômico americano vai funcionar de novo, o país continua funcionando e eu acho que é um exemplo de vida. A gente falando de vida, a pessoa hoje tem que ter o que eu chamo de vida plena. Tá bem. O que é vida plena? Para mim, a vida plena é o espírito, a alma e o corpo. O espírito está bem com Deus, comunhão com Deus. A alma tem a alegria de viver o momento, a paz e a tranquilidade que você está passando no momento agora que a gente está vivendo. Que você está em contato com os outros, está vivendo aquele momento. E o corpo... Corpo com muita saúde e em forma é sempre bom, né? Eu acho que o corpo com saúde e forma dá um bem-estar e uma longevidade. Isso que eu chamo de vida plena. E que eu acho que a gente tem que... Esse é o nosso objetivo como ser humano. Certo. Datena, o americano, em geral, tem uma postura, assim, um pouco do xerife do mundo, assim. E você acha que o fato deles serem atacados em casa... Como é que você acha que isso está...
que você acha disso? Você acha que isso pode, enfim, gerar uma coisa de indignação? Como é que você acha que isso foi para ferir até a moral do americano? Não é. Há muita coisa em jogo, não é verdade? Há muita coisa em jogo. A paz do mundo está em jogo. Então, eu tenho a impressão que essa reação aparentemente tranquila do presidente Bush é uma reação geral, porque não foram os Estados Unidos atacados. Foi a liberdade atacada, sabe? O ato terrorista atacou de uma forma clara, cristalina e covarde, eu repito, a liberdade da sociedade como um todo, né? E agravando essa catarse da violência que nós temos contida em algumas regiões do planeta, mas, na verdade, o planeta vive um estado de beligerância há muito tempo. Nós tivemos o século XX como a era mais violenta de todos os tempos. Tivemos 2 guerras e no período entre guerras nós tivemos uma depressão enorme, não é? Entre 1914, da Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí um período de uma depressão enorme. A depressão primeiro nos Estados Unidos, depois com a queda enorme também do poder aquisitivo na Europa, que originou aquele regime fascista do Adolf Hitler, e daí por diante. E depois o período de Guerra Fria, com alguns conflitos localizados, e acho que o mundo só viveu uma situação parecida como essa de hoje por ocasião dos mísseis colocados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em Cuba, não é verdade? Com a aquiescência do Fidel Castro e colocados pelo Gorbachev, com a interferência na época do presidente John Fitzgerald Kennedy, foi quando o mundo esteve perto de uma terceira guerra mundial. Depois, quando o quadro ficou mais claro, nós percebemos que a situação não era tão grave quanto naquele momento. Então, não é uma ação direta contra os Estados Unidos. A participação dos chefes de Estado mais importantes do planeta ao lado dos Estados Unidos é uma participação fundamental que nos dá o norte claro, certo e definitivo que o ataque agora vai ser contra países que acobertam terroristas e contra terroristas de uma forma definitiva, porque essas pessoas parecem que só entendem a linguagem da violência. Aí, grande Datena, sempre dando um show. Boésia, você que está bem pertinho, chegou ontem, mas mora lá e mora aqui, mas está há bastante tempo nesse caminho, tem muitos amigos americanos, enfim, tem até um pouco de vida americana, né? Sem dúvida. E não tem jeito, não é? No teu trabalho você tem que viver um pouquinho lá, aliás, mais lá do que aqui. Você acha que eles vão levantar a cabeça, vão ter essa postura que o Emerson concorda, ou você acha que não? Com certeza, esse trabalho de mutirão que eles fazem, de união, principalmente nessas horas, é incrível. Mas eu acho que isso afetou muito o orgulho do americano. Quer dizer, a nação, que é o exemplo e todos os outros seguem, quer dizer, eles têm esse caráter de poder. Então, acho que enquanto eles não souberem, não descobrirem quem foram os responsáveis por isso e pegarem ou fizerem uma retaliação ou mostrarem para o mundo que quem fizer isso vão ter consequências, eles não vão ficar tranquilos. Sei que por enquanto eles não acusaram ninguém. Quer dizer, eles vão fazer a pesquisa, não vão acusar sem saber quem é. Quer dizer, devem já ter imaginar quem seja, né? Porque toda hora os Estados Unidos está sendo ameaçado. Mas eu acho que isso até... mas nunca imaginavam que isso ia acontecer de fato, no coração da cidade. Até para tranquilizar não só os americanos, mas o mundo em geral, né? Para saber que consequências existem para atos desse tipo. Até porque esse ataque não foi um ataque aos Estados Unidos, foi um ataque ao mundo. E a gente vai para os comerciais e eu volto com mais notícias ligadas com a redação do jornalismo aqui da Rede Record, ao vivo. E eu estou esperando você, se você quiser participar do nosso papo, está inconformado, tem dúvida, quer falar com alguém lá, manda para cá o e-mail, é show@rederecord.com.br e eu volto bem rápido. E nós estamos de volta ao vivo. Você pode participar do nosso programa. Você que tem um computador bem pertinho, manda para cá o seu e-mail. É show@rederecord.com.br. O Zé Pedro está lá a postos esperando para te ajudar. Você que não tem computador e quer saber, quer fazer a sua pergunta, está com dúvida, tem gente nos Estados Unidos, está tentando achar as pessoas, não está conseguindo, pode ligar na nossa linha Show. O telefone vai aparecer aqui na nossa tela. Eu tenho uma pergunta. Depois que a Guerra Fria acabou,
quem é o inimigo dos Estados Unidos? E mais, o episódio de hoje é uma prova de que o terrorismo tem mais poder de ação do que poderia prever as autoridades americanas. E para responder isso para a gente, eu vou chamar um convidado especial, o professor Samuel Feldberg, Núcleo de Relações Internacionais da USP. Professor, obrigada pela tua presença. Fica à vontade. Professor, você ouviu minha pergunta? Sem dúvida. Será que eles estavam esperando e depois disso foi provado de que o terrorismo tem mais ação e mais força até do que as autoridades dos Estados Unidos? Na verdade, é uma luta desigual. O terrorismo, sem dúvida, tem a vantagem de poder atacar sem aviso, atacar sem nenhuma previsão, e é muito difícil para as autoridades constituídas, especialmente num país que é uma democracia como os Estados Unidos, poder cercear a liberdade dos seus cidadãos a ponto de poder controlar e prever um ato como esse. Um aspecto muito interessante desse atentado é que a coordenação do que aconteceu, os vários atentados simultâneos que ocorreram durante poucos minutos de intervalo aparentam ter obtido um suporte muito grande dentro dos Estados Unidos para a sua organização e para a sua coordenação. É muita organização do total para que ele possa ter sido organizado fora dos Estados Unidos sem suporte interno. E a longo prazo, inclusive, né? Porque uma organização dessa não é do dia para a noite, não, né? É uma organização bem longa, né? Não, eu conversava com o professor hoje à tarde por telefone, eu e o Boris e o Gamberini conversávamos com o professor e se aventava essa participação ou até a organização do atentado de grupos radicais norte-americanos. Não era uma coisa descabida no momento, mesmo porque o atentado de Oklahoma foi, pelo menos, cometido pelo Timothy McVeigh, que já foi executado, inclusive. Não é? O professor dizia realmente que não descartava, pelo menos, a possibilidade de participação de gente dentro dos Estados Unidos para arquitetar esse tipo de atentado que foi extremamente sincronizado. Agora, professor, o fato novo que existe, o que nos resta saber dos desdobramentos desse atentado em série, é em relação ao discurso do presidente George Bush. O senhor acha que pode sinalizar de uma certa forma positiva e se pode falar em otimismo num momento tão sério como esse? Certamente não se pode falar em otimismo. O Emerson aqui mencionava o espírito do povo americano, mas eu vi comentários a respeito da desolação da população de Nova York, mas eu tenho certeza que muito em breve esse sentimento vai ser suplantado por uma necessidade de uma resposta à altura, e os Estados Unidos certamente vão ser obrigados a fazer uma retaliação que mostre para o mundo que esse tipo de atentado não pode passar sem resposta, porque ao contrário daria a mensagem de que ações terroristas como essa podem acontecer e os Estados Unidos não reagiriam. Então eu tenho convicção de que os Estados Unidos vão reagir, e eu só temo que, não podendo descobrir quem são os perpetradores desses atentados, vão aleatoriamente escolher um alvo ou talvez designar o mais provável dos abrigos para um grupo terrorista desse tipo, para retaliar e passar a sua mensagem para o mundo. Tá certo. Nós vamos agora ao vivo, diretamente com o repórter Celso Miranda, lá de Nova York. Boa noite, Celso. Boa noite, Adriane. Boa noite aos seus convidados aí. A gente está aqui acompanhando em Nova York a movimentação de toda a população depois desse atentado terrorista, a vida na cidade voltando ao normal, como o Emerson dizia, também como o Raul colocou, essa vontade de revidar, de retaliar, mas a gente pôde acompanhar na nossa caminhada dentro de Manhattan, e mesmo andando de metrô, depois de apenas 7 horas, o sistema de segurança da cidade já estava liberando os metrôs para serem utilizados pela população, sistema de ônibus também. Dá para perceber que o que o governo norte-americano e que os norte-americanos querem o mais rápido possível é voltar ao seu sistema de vida, voltar à sua forma de passar o seu dia a dia. A gente só tem que lembrar também, mesmo passando por Manhattan e vendo essa reação do povo americano, é lembrar que Manhattan é
capital do mundo. E não é só a capital do mundo porque é considerada assim do ponto de vista de turismo, mas porque tem imigrantes do mundo inteiro realmente. Então, como vocês colocavam no início do programa, foi um atentado não só contra os Estados Unidos, mas contra toda a população mundial. Uma afronta, foi realmente um ato covarde, e a gente podia perceber na reação das pessoas, ou no semblante das pessoas, andando nas ruas, andando no metrô, que havia consternação sim, mas que há a certeza de que os responsáveis vão ser punidos, vão ser caçados e vão ser punidos. Tá certo. Celso, você está em que lugar exatamente agora, falando com a gente? Nesse momento a gente está na parte sul do Bronx, exatamente ao norte de Manhattan. A gente está falando daqui depois de ter circulado na região de Manhattan toda, que estava fechada para tráfego. Então a gente teve que, para vocês terem uma ideia, a gente teve de deixar o carro fora da ilha, pegar carona, andar bastante e aproveitar no momento em que o metrô começava a ser utilizado pela população para descer o mais próximo possível da área do desastre, da área desse atentado terrorista onde a gente está vendo aí as Torres Gêmeas. É muito difícil chegar até a parte sul, até porque o trabalho de recuperação e de rescaldo está sendo feito, ainda está sendo trabalhado muito aquela região por conta de um incêndio que ainda permanece, muita fumaça naquela área, e também o trabalho de tentar recuperar vítimas, de achar alguém vivo debaixo de tantos escombros. Vários médicos que eu encontrei caminhando ou mesmo andando no metrô para tentar chegar o mais perto possível para ajudar nesse trabalho. Então, o que a gente pôde ver é essa coisa da consternação mesmo do povo americano, mas também o fato de estar todo mundo de cabeça erguida, sabendo que a vida continua, que o trabalho tem que ser feito e todo mundo que pode está trabalhando como voluntário nessa questão. Os médicos que eu encontrei no caminho, muita gente ajudando a orientar o tráfego e muita gente também doando sangue, que é um pedido que as autoridades locais estão fazendo insistentemente. Tá certo. Celso, e no meio desse tumulto todo, durante o dia ou agora, você encontrou com brasileiros? Encontrei com brasileiros, encontrei com gente do mundo inteiro, o pessoal tranquilo, viu? O pessoal sabendo das dificuldades que estão vivendo aqui na ilha, mas normalmente os brasileiros que a gente encontra tem muita idade já nos Estados Unidos e principalmente com a vida em Nova York. O pessoal sabe que amanhã já segue toda a vida normal vai acontecer, inclusive os aviões, os aeroportos devem estar sendo abertos amanhã a partir do meio-dia, então a gente tem essa probabilidade de voltar à vida normal. E os brasileiros que eu encontrei são todos, pelo menos o pessoal que eu vi, todo mundo falando dessa coisa dos hotéis estarem lotados, como você colocou ainda no programa de hoje, falando dos modelos, do pessoal de moda que está aqui para a Semana de Moda, muita gente assim preocupada com o fato de não conseguir passar informação para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, tem uma linha que a gente liga aqui, que é o 1800, a ligação grátis, para fazer ligação para o Brasil. E esse sistema, que é o sistema da Companhia Brasileira, não está funcionando. Então, essas pessoas, eu inclusive, a gente não estava conseguindo fazer ligação para o Brasil, porque para a ligação internacional está muito difícil. Então, o que a gente pode dizer é que na área do atentado a coisa está realmente complicada, mas com o trabalho das autoridades para livrar o máximo possível, o mais rápido possível a região. E fora dali, a vida continua normal. E a gente quer saber também, até porque a gente acompanhou aí a quantidade de feridos, os hospitais. Qual é a situação dos hospitais e do serviço até do salvamento das vítimas? Como é que está isso? Olha, para vocês terem uma ideia, nessa região aqui de Manhattan a gente tem aproximadamente 170 hospitais. 60? E o primeiro número... Desculpa, Celso, eu não entendi o número certo. Quantos hospitais? São 170 hospitais. 160 hospitais em Manhattan. Essa região é bem servida de hospitais de todo tipo. Hospitais particulares, hospitais públicos, mas é lógico que todo o esforço está para o atendimento dessas vítimas, que os primeiros números indicavam passar de 10 mil, ou seja, é muita gente que está sendo atendida, por isso, inclusive, a gente encontrava os médicos aí a caminho para tá podendo, inclusive, ajudar na recuperação das vítimas, né? Mas tudo que é possível da população e mesmo das autoridades está sendo colocado à disposição. Esses hospitais todos têm sistemas de transporte, sistemas de ambulância para estar buscando o pessoal lá na parte sul da ilha e levando para ser atendido. Mas assim,
o que a gente pode dizer é que é muito bem estruturada essa região para estar atendendo esse número, mesmo esse número elevado de vítimas. Certo. Celso, vou pedir para você não desligar o telefone. Nós queremos mais informações ao vivo, direto aí dos Estados Unidos. E agora eu vou convidar os convidados, você que está em casa, para assistir aí o depoimento, o último depoimento do presidente George Bush. Vamos ver? Hoje o nosso país conheceu a maldade, disse Bush. Today our nation saw evil. Os terroristas, completou o presidente, abalaram os nossos prédios, mas as estruturas do país continuam fortes. Bush também prometeu levar os culpados à justiça, mas que a prioridade agora é socorrer as vítimas das explosões e proteger a população. Segundo o presidente, todos os prédios federais e instituições financeiras voltarão a funcionar amanhã. E eu comecei, a primeira pergunta que eu fiz antes de chamar o professor Samuel Feldberg, que está aqui com a gente, depois que a Guerra Fria acabou, quem é o inimigo dos Estados Unidos? Primeiro eu quero saber se acabou mesmo. Dá um detalhe antes, Adriane, me permita, porque eu senti agora nessa imagem, depois observando agora e conversando com o professor, o presidente norte-americano parece meio acuado, não é, professor? Está meio catatônico. O presidente norte-americano certamente está sob o impacto do que aconteceu, está sofrendo uma tremenda pressão por parte de grupos à direita por uma retaliação imediata, ainda que ainda não se tenha definido quem cometeu os atentados, e é o primeiro grande teste realmente, não só para o presidente Bush, como para a nação americana desde a Guerra do Golfo. O presidente vai ter que se mostrar não só à altura da presidência dos Estados Unidos, como perante o seu pai, como alguém que consegue dominar a situação, e isso deve ser para ele uma carga muito grande. Em relação ao final da Guerra Fria, certamente, durante os últimos 10 anos, um dos problemas da formulação da política externa americana foi justamente definir o inimigo dos Estados Unidos. Era muito fácil promover a política externa americana quando a União Soviética e os seus satélites aglomeravam toda a oposição aos Estados Unidos e seus aliados. A partir do desaparecimento da União Soviética, se pulverizou essa ameaça, e alguns poucos países como o Iraque, o Irã, a Líbia, depois o Afeganistão, passaram a representar uma ameaça. A Coreia do Norte, mísseis balísticos, essa proposta de um escudo para defender os Estados Unidos de mísseis disparados por esses países hostis. Esse atentado derruba por terra uma série dessas propostas, porque mostra que não são necessários esses meios para atingir o cerne da sociedade americana. Certo, professor. Nós vamos ao vivo agora com o nosso repórter show, Zé Luiz, que ele está no aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. Olá, Zé Luiz, boa noite. Oi, Adriane, boa noite ao pessoal que está aí com você no E-Show. Uma imagem que eu nunca vi hoje, terça-feira, nesse horário, olha como é que está o aeroporto internacional de Guarulhos. Olha aqui, ó, vazio, vazio, vazio até lá. Todos os voos para os Estados Unidos estão cancelados, como vocês sabem, os voos que vêm dos Estados Unidos também, e é claro, com isso o movimento caiu bastante. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Eu vi o Emerson falando sobre o comportamento do americano, o Celso também, né? Eu encontrei aqui um americano. E antes de entrar no ar, eu havia combinado com ele é do Texas, e ele ia conversar com a gente. Ele falou, não, tudo bem, eu falo com vocês. Ele perdeu, ele não pode voar, e ia dormir aqui. Aliás, vai dormir aqui no aeroporto. Combinei com ele a entrevista, disse a hora que ia chamá-lo, tal. Sumiu, Dri. Ele sumiu, desapareceu, não achava o americano. Encontrei com ele um pouquinho antes de entrar no ar, fui conversar com ele, falei, olha, vamos lá, vai entrar no ar, tal. Ele disse, olha, eu não vou mais falar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, eu liguei para os Estados Unidos, eu trabalho numa companhia muito grande de telecomunicações, e eles disseram simplesmente para que eu não dê nenhuma declaração. E conversando com ele, Dri, ele me disse que como isso deixou, né, tudo que aconteceu deixou os americanos muito chocados, o que eles americanos sentem e preferem é nem tocar no assunto. E aí,
Isso que ele me disse, né, vem de encontro a uma outra informação. Hoje eu estava na internet, aliás, é uma dica, os brasileiros que quiserem informação de brasileiros nos Estados Unidos, entrem nos sites de notícia, você lá vai ter brasileiros mandando informações e tal. Uma coisa que os brasileiros diziam era isso, que eles preferem acessar sites brasileiros, ver meios de comunicações brasileiros, porque lá a informação chega muito filtrada. É o que eu tinha por aqui, Dri. Segue você aí com o show. Tá certo, Zé Luiz. Eu queria mostrar mais uma imagem. Zé Luiz, volta. Olha a imagem do maior aeroporto de São Paulo, o aeroporto de Cumbica, que fica aqui em Guarulhos. Completamente vazio. Emerson quer falar? Emerson, pode falar. Não, eu queria inclusive perguntar ao professor se você vê uma possibilidade de um atentado também na Europa e se existe esse risco do mesmo grupo terrorista que atacou os Estados Unidos atacar em outros países europeus ou outros centros importantes mundiais. Não, sem dúvida, num primeiro momento, a preocupação, obviamente, se estendeu a todas as instituições americanas. Aqui mesmo em São Paulo, eu estava na Avenida Paulista pela manhã e tanto o Citibank quanto o JP Morgan evacuaram os edifícios. A segurança foi redobrada na embaixada e no consulado americano, na Câmara de Comércio. Esses movimentos terroristas que atacam alvos ocidentais ou de determinados países, certamente não se restringem a um país, mas tentam demonstrar a sua insatisfação com a política de um determinado país ou de um determinado bloco através de atentados em todo o mundo. Eu não descartaria nem aliados dos Estados Unidos, países da Europa Ocidental, aliados da NATO, Israel, a Turquia, ou instituições americanas em qualquer um desses países. Porque o que eu sinto um pouco aqui no Brasil, como a Adri falou, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, e até do próprio europeu, existe uma inveja muito grande do americano. Porque o país, o continente norte-americano, incluindo o Canadá, é o país que está mais desenvolvido no mundo, é o líder do mundo, é o líder de todos. Então eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Porque eu acho que existe assim, aquela inveja. Nós podíamos ser americanos, os americanos são os melhores, e realmente são os melhores. E eles dominam o mundo e querem ajudar os outros países também. Só que existe o contra, né? É um país cristão, é o país mais cristão do mundo, os Estados Unidos. Você mencionou aqui o que aconteceu na Flórida e a reconstrução da Flórida. Eu queria aproveitar esse exemplo para louvar um pouco o Brasil, onde, com todos os problemas que nós não temos terremoto, nós não temos furacão, de vez em quando temos uma enchente que nos faz sofrer, mas também aqui você vê aquelas imagens de enchentes no verão e no inverno seguinte está, em princípio, tudo reconstruído, tudo reconstituído. Solidariedade, não é? Existe solidariedade e nós que já moramos fora e conhecemos o exterior, sabemos da saudade que o Brasil deixa e que todos nós, em algum momento, acabamos voltando, porque o Brasil, apesar de todos os problemas, tem muitas coisas que os outros países não têm. Odri, o professor fazia uma colocação que eu acho profundamente interessante, não é? Porque enquanto os Estados Unidos, principalmente, preocupados com o projeto do Guerra nas Estrelas, que é a defesa antimísseis balísticos com laser colocados em órbita terrestre, os terroristas se utilizaram de um sistema quase que elementar, sequestrando esses aviões comerciais. Imagine você, a partir do momento que foi detectado o primeiro ataque, a dificuldade do sistema de defesa aéreo norte-americano em rastrear o número de voos, não é? E saber quais aviões poderiam ser os aviões a atingir os alvos. Dos 4 aviões sequestrados, 3 atingiram os seus objetivos. 2 aí do World Trade Center, que você está vendo as imagens, 1 no Pentágono e um terceiro provavelmente tenha sido abatido pela defesa aérea norte-americana rumo a Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. Agora, professor, é possível que esses grupos, ou isolados ou um grupo terrorista, é possível que esses grupos tenham a condição de arquitetar um tipo de atentado como esse aí, ou o senhor acredita também que houve apoio de um desses chamados terrorismos de Estado? Não. Professor, desculpe, eu queria até aproveitar essa dica aqui. Eu vi o povo americano chocado hoje e vi pela última vez, era muito criança, em 63, com a morte do Kennedy.
Então, nós todos sabemos que o Kennedy colocou panos quentes, lá no caso de Cuba, tá certo? E nada aconteceu. E, possivelmente, pessoas ligadas à extrema-direita teriam assassinado o presidente. Pergunto eu, com essa história de recontagem de voto, com essa história de QI que fica brincando com o presidente dos Estados Unidos, o senhor pode descartar que existe uma possibilidade de um grupo de extrema-direita, descontente com o governo americano, propriamente americanos, terem feito esse ataque? Professor Samuel vai responder depois dos comerciais. Nós estamos com imagens ao vivo aí da CNN. Eu volto voando, não de escola, tá? Se você tem dúvida, pode mandar o seu e-mail para cá, é show@rederecord.com.br. Não sai daí. E nós estamos de volta ao vivo nesta terça-feira. Que horas são, Emerson? Que horas são? 11h21. 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 Você pode continuar participando, mandando seu e-mail, é show@rederecord.com.br. O Chiquinho Scarpa fez uma pergunta para o professor Samuel, que vai responder daqui a pouquinho, mas antes eu queria voltar com uma imagem que o Datena narrou hoje, muitas vezes durante o dia. Vou pedir para ele narrar mais uma vez, talvez a imagem mais impressionante de hoje. Datena. Não, é interessante que é uma imagem isolada, exibida pela televisão norte-americana, não sei se eu tenho ali, já tenho ali, é de uma pessoa que não se sabe se caiu ou se acabou se atirando do prédio, não é? Porque a impressão que eu tive, pelo menos a primeira impressão que eu tive, é que essa pessoa estava se sustentando no parapeito do prédio, da torre primeira, da torre que foi atingida pelo avião menor, e que depois ela acabou não tendo forças para se segurar e acabou caindo. Mas eu conversava com uma brasileira que estava aí nas imediações do World Trade Center. Ela disse que não foi essa pessoa que caiu ou que teria se jogado, foram várias pessoas que se jogaram. Quando as pessoas que estavam nessa torre, que foi a última a cair, perceberam que não havia mais a mínima condição de que o salvamento chegasse, ou pela parte interna do prédio, ou então por ajuda aérea, havia um helicóptero nas imediações, quando o fogo aumentou, os gases tóxicos aumentaram ali, essas pessoas quase que não tiveram alternativa a escolher uma morte talvez mais rápida do que uma morte terrível por queimadura ou asfixia. Então foram várias pessoas que repetiram essa cena e que talvez a televisão... Veja aí as pessoas, a agonia das pessoas. Ao mesmo tempo que a gente observava essas pessoas pedindo o salvamento, a gente ouvia nas ruas o grito de terror de pessoas que não podiam fazer absolutamente nada para salvar essa gente que estava dentro do World Trade Center. Tá certo. Chiquinho, a sua pergunta para o professor Samuel, vou pedir para você repetir. Só a repetir pergunta, um pouquinho por favor. rapidamente. Existe uma possibilidade de ser um grupo de extrema-direita americano de ter feito esse ato terrorista? Nesse momento, todas as possibilidades estão abertas. Não existem elementos para definir quem pode estar por trás do atentado. Existe uma série de especulações. Esse terrorista saudita que está abrigado no Afeganistão, Osama Bin Laden, anunciou explicitamente 3 semanas atrás que iria haver uma onda de atentados nos Estados Unidos. Eu não vi a fonte original, mas ouvi de que ele mencionou inclusive o dia de hoje, que é o aniversário da assinatura dos acordos de Camp David entre Egito e Israel, que originou, por um lado, o processo de paz com os palestinos, mas, por outro lado, eliminou a possibilidade de os países árabes, sem o Egito, virem a derrotar Israel numa guerra. Então, pode haver, eventualmente, uma vinculação, pode haver uma indicação de que esse líder terrorista organizou esses atentados, eventualmente com o suporte logístico de um país como o Afeganistão ou algum outro país hostil aos Estados Unidos, eventualmente, provavelmente com apoio interno de alguma organização nos Estados Unidos, porque, eu volto a repetir, essa logística que foi criada para todos esses acontecimentos serem simultâneos, é pouco provável que possa ser organizada por uma organização muito pequena. Agora, o professor me deixava meio preocupado que, em relação à resposta norte-americana, se os Estados Unidos não definirem quem foi o autor ou os autores do atentado, eles devem escolher alguém, no seu ponto de vista, e em determinando um alvo, a resposta vai ser intensa, no seu ponto de vista?
Eu temo que os Estados Unidos, se não puderem identificar claramente os autores do atentado, venham a definir qual é a maior probabilidade de algum desses países hostis abrigarem os terroristas ou, eventualmente, futuras ameaças de terrorismo e mandarem a sua mensagem ao mundo dessa maneira. Ou seja, um Lee Oswald 2. Olha só, nós temos uma Nós temos como informação aqui que pelo menos 200 bombeiros morreram. 98 policiais desapareceram. 200 bombeiros no mínimo do World Trade Center. Eles estavam na torre. Desde a Guerra de Independência Americana, é a primeira vez que o território dos Estados Unidos é atacado dessa maneira. Provavelmente há o triplo de vítimas do ataque japonês a Pearl Harbor numa situação de declaração de guerra e no meio da Segunda Guerra Mundial. Numa condição como a de hoje, num mundo praticamente em paz, essa situação é inédita em qualquer país do mundo. Agora, eu não concordo com o professor que os Estados Unidos vai atacar um provável culpado. Eu acho que é uma coisa muito séria que aconteceu, que envolveu inocentes vidas de cidadãos americanos. O presidente americano e o governo americano sabem que isso poderia gerar um outro ato terrorista para frente, ou até um começo de uma terceira guerra mundial. Eu acho que se eles atacarem, eles vão atacar o alvo certo. Com certeza mas se ninguém se a informação americana... Mas os atentados não vão ficar sem resposta, com certeza. Isso eu tenho certeza. O que me preocupou foi o grau de resposta, que ele disse que seria quase que um ataque nuclear. Vai ser o mais próximo, em termos de potência, vai ser o mais próximo possível do equivalente a um ataque nuclear. Nós tenho estamos certeza. com mais informações diretamente aqui do link de jornalismo da Rede Record, o repórter Carlos Cavalcante. Pode falar, Carlos. Boa noite. Boa noite, Adriane. Nós temos informações que cerca de 40 argentinos estão desaparecidos. Esta informação nos foi dada pela Embaixada da Argentina. O cantor Caetano Veloso e a cantora Bebel Gilberto queriam comparecer à cerimônia do Grammy Latino. Eles tiveram que permanecer nos Estados Unidos, já que a cerimônia, na verdade, foi cancelada. E o prédio mais alto do mundo foi esvaziado por motivos de segurança. Uma das torres da Patronas, que fica em Kuala Lumpur, na Malásia, acabou sendo esvaziado em função das normas de segurança. Agora, os Estados Unidos afirmaram agora há pouco que eles não atacaram o Afeganistão. Segundo eles, existe uma guerra interna entre pessoas contrárias ao regime do Talibã. Eles informaram que, neste momento, o porta-aviões John Fitzgerald Kennedy realmente está fazendo exercícios e está carregado com caças, prontos a atacar alvos militares detectados pelos Estados Unidos e também pela OTAN. Adriane. Tá certo, daqui a pouquinho mais informações. Eu vou para os comerciais e volto, que o Zé Pedro está com muitos e-mails ali, com bastante perguntas para fazer. Já já você que está em casa vai participar no próximo bloco, tá? E nós estamos de volta e agora você que está em casa vai participar pela internet aqui com a sua pergunta, Zé Pedro. Para o professor Samuel, a Gabi Carter pergunta o seguinte: nos Estados Unidos, a segurança nos aeroportos é total. Como pode entrar alguém com uma arma numa aeronave? Não tinha arma, eram facas, né? Exatamente. Não tinham armas. Mas mesmo assim, não você tinha passa no detector, você está com uma facas pulseira... de cerâmica. Podem ser facas de cerâmica. Facas de cerâmica. Que nem tesoura de cerâmica. Não são detectáveis. Mas, por outro lado, também existe uma certa negligência nos voos internos, com a frequência e com a rapidez com que os voos internos saem nos Estados Unidos. Eu não descartaria a possibilidade de até alguma arma ou artefato de metal ter passado pelos Por isso que foram escolhidos os aviões comerciais. Né? Exatamente. Não há o controle que deveria haver. Eu tenho uma pergunta, uma hipótese. Como leigo e como vivendo nos Estados Unidos e vendo o que aconteceu lá em 90 na Guerra do Golfo, que para mim foi uma guerra que ficou mal resolvida, foi na era do Bush pai. Não pode haver uma cobertura de um Saddam Hussein a essas organizações, quer dizer, por trás disso, já que agora nessa nova era do Bush filho, porque eu acredito que tem que ter uma grande organização para fazer um ataque terrorista desse. E até agora nenhum desses países, Hussein, Gaddafi, ninguém se pronunciou nem contra nem a favor sobre o que aconteceu.
A favor, com certeza, não vão se pronunciar, porque são inimigos obviamente. declarados dos Estados Unidos. Agora, que eventualmente Saddam Hussein tenha apoiado um movimento, um grupo terrorista que se propusesse a cometer esse tipo de atentados é bastante provável. O problema vai ser, obviamente, conseguir provar a vinculação a um país como a Líbia, como o Iraque, eventualmente Irã, Afeganistão, Coreia do Norte. E essa é a lista dos países chamados de hostis aos Estados Unidos que eventualmente poderiam apoiar um grupo terrorista que se propusesse a esses atentados. Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença. Datena, muito obrigada. Chiquinho Scarpa. Obrigado, Irene. Volte sempre. Raul Boézel, que bom ter você aqui no Brasil. Venha mais ao programa. Lucília Diniz, nós vamos falar sobre o seu assunto, qualidade de vida. Eu prometo rapidamente e esperamos ainda essa semana. Vamos voltar, eu quero falar do seu livro. Vou mostrar mais uma vez. Paulinha, mostra mais uma vez o livro da Lucília, que ela está lançando. Emerson Fittipaldi, meu lindo, obrigada, valeu muito. Obrigado, você. Eu gostaria de encerrar o programa hoje com a imagem que me deixou muito impressionada do aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. O vazio do aeroporto, absolutamente vazio. E é esse o vazio que está na nossa mente, no nosso coração. Aliás, na mente e no coração de todos nós, do mundo inteiro. Boa noite, Brasil. Amanhã nós temos um encontro marcado, 10 horas da noite. Muito obrigada. Muito bem. Terminou muito bem. Eu sinto muito.